A jurista Janaína Pascoal, em entrevista ao Jornal da Gazeta, falou sobre os perigos para a democracia de se tolerar a condução de inquéritos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Janaína questionou os procedimentos utilizados pelo ministro na investigação de adversários políticos. Janaína disse: "Eu, desde o princípio, sigo com uma preocupação muito grande com essas investigações que tramitam no Supremo. Entendo que seria muito bom para a democracia que esses inquéritos fossem tornados públicos, pelo menos naquilo em que não é mais necessário para diligências futuras. O sigilo em uma investigação é instrumental. Você mantém o sigilo para que seja possível fazer diligências. Na medida em que as diligências já foram feitas, seria conveniente tirar o sigilo desses inquéritos para que nós pudéssemos ver o que tem lá, até para entender se existe mesmo crime ou se estamos numa situação que pode, de alguma maneira, vitimar, atingir a liberdade de manifestação. O que ameaça, aquelas frases que o ministro Alexandre transcreveu em sua decisão, falar em agredir filhos de ministros, isso aí é crime, não tem dúvida. Mas você tem que separar isso do total. O ministro que foi ameaçado, que teve a família ameaçada, tem que representar. Tem que ter um procedimento específico ser instaurado na esfera competente. A maior parte daquelas pessoas não tem prerrogativa de foro. Então, sob o ponto de vista técnico, jurídico, eu tenho uma série de preocupações com aqueles inquéritos em trâmite no Supremo Tribunal Federal. E um ponto que me intriga muito é o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, que é um grande conhecedor de direito constitucional, professor do Largo de São Francisco, ele é vítima. Como pode a vítima mandar prender o agressor? Não vejo respaldo jurídico, nem na doutrina, nem na lei e nem na jurisprudência para isso. Ele tem todo o direito de tomar providências na condição de vítima, mas eu não consigo ver legitimidade para a vítima mandar prender o seu agressor. Janaína explicou os problemas com a narrativa das fake news. Eu acredito que ninguém seja favorável a notícias falsas, agressividade, ofensas. A preocupação que eu tenho externado desde o início é com qual será o conceito de fake news. O que a gente vai caracterizar como fake news, quem vai ser a autoridade competente para dizer o que é e o que não é fake news e qual o limite entre o ilícito e a liberdade de expressão. Questionada sobre as ações que tentam cassar o mandato da chapa do presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, Janaína Pascoal afirmou que não vê elementos para a continuidade desses processos. Janaína disse: "No caso da chapa, eu não vejo elementos. Como agora eu também integro a CPI das fake news aqui na Assembleia, eu tenho feito um levantamento de casos em que se debateu esse tema, seja aqui na Justiça Eleitoral de São Paulo, seja no TSE. O que nós percebemos é que é um tema que não vai para frente. Tem várias representações tocando nessa temática e todas são estancadas, não vão para frente. Só essa, com relação ao presidente, vai para frente. E eu não consigo ver que, no caso do presidente, haja algo além do que fizeram os outros partidos. O problema é o seguinte: como o presidente é uma figura que para os formadores de opinião é indigesta, qualquer coisa que ele ou seus apoiadores digam ou defendam, tudo é visto como crime. E aqueles outros, aí exercício da liberdade de manifestação, é jogo político. Até tenho visto entrevistas antigas da Marina Silva, onde ela diz textualmente que os pais da fake news são Dilma e Lula e o marqueteiro. Houve uma representação e foi arquivada. São pesos diferentes." Questionada sobre se deve haver leis para limitar fake news, Janaína Pascoal foi enfática: Não estou gostando desse movimento. Sou vítima de fake news da esquerda, da direita, tem embates problemáticos lá, até na porta vão me pegar na Assembleia. Mas eu prefiro correr os riscos dessa democracia, dessa liberdade, do que os riscos da censura. Quem é que vai definir o que é fake e o que é real? Eu prefiro não ter essa lei, não. Eu estou contra esses projetos aí. Excelência, na verdade, essa introdução feita por Vossa Excelência, com relação ao plano de trabalho, eu praticamente não tenho divergência, né? Só tenho uma ponderação que eu faço no momento adequado. Com relação a essa introdução de Vossa Excelência, eu vislumbro no início dela, quando Vossa Excelência se refere à eleição americana, né? Com todo respeito, e é um direito de Vossa Excelência, mas eu vislumbro uma opção ideológica, porque
Essa teoria, né, de que houve fraude na eleição americana e de que o Trump foi eleito em cima de mentiras, ela é uma teoria eminentemente esquerdista. Então, não me parece adequado. Uma coisa seria pegar casos, quando Vossa Excelência lista ali alguns exemplos, Vossa Excelência traz de maneira objetiva situações, né, ilustrações. Mas no caso da eleição americana, eu acredito, na medida em que esse vai ser um documento que fica, né, nos autos da nossa CPI, que não é adequado fazer uma escolha por uma versão ideológica, né? Se eventualmente fosse uma escolha por uma versão ideológica direitista, talvez os colegas da esquerda reclamariam. Mas eu não acho adequado, porque é um documento. Então, eu acredito que quanto mais objetivo ele for, melhor. Não tenho nenhuma objeção com relação aos exemplos que Vossa Excelência colheu no grupo, no Brasil, mas eu fiquei com uma dúvida, Excelência. A dúvida é a seguinte: todos os exemplos que Vossa Excelência listou são do âmbito nacional, né? Vossa Excelência trouxe situações envolvendo o vice-presidente Hamilton Mourão, o candidato de honra do PT, o ex-presidente Lula, o candidato Cabo Daciolo, mas eu queria até, acho que é importante a gente abrir essa discussão, não sei se esse é o momento. Nós não vamos debater a eleição em São Paulo? Essa que é uma dúvida. Por exemplo, no pedido de abertura dessa CPI, fala-se na utilização de fake news na eleição em São Paulo. Quando Vossa Excelência listou os exemplos, todos são do âmbito nacional. A minha dúvida é, nós vamos tratar, né, desse tema do âmbito nacional ou nós vamos identificar eventuais fake news, né, trazidas no âmbito, por exemplo, da eleição do governador, entendeu? Dos deputados estaduais. Eu acho que isso é um ponto que a gente teria que discutir, porque eu não vi aí nenhum exemplo de fake news do âmbito estadual. Entendeu? Eu não sei se todos têm essa preocupação. Eu fiquei com dúvida mesmo. A primeira abordagem é uma objeção. Eu acho que não podemos fazer uma escolha ideológica. A segunda é uma dúvida. A gente vai tratar de eleição presidencial ou a gente vai tratar da eleição estadual? Não, é só para, com todo respeito ao deputado Paulo, esclarecer que a consulta feita por Vossa Excelência está diretamente relacionada, sim, ao esclarecimento do objeto da apuração, né? E é uma consulta essencial para que nós não incorramos em nenhum tipo de ilegalidade que possa, eventualmente, vir, inclusive, a anular os resultados dos nossos trabalhos. Quando os doutores, né, respondem que o Supremo Tribunal Federal permite um alargamento, né, para o âmbito, vamos dizer assim, federal, desde que a situação surja no curso das investigações, eles estão dizendo de maneira muito clara que nós temos que iniciar a nossa investigação na eleição estadual. Né? Então, assim, por exemplo, na eleição para governador, se no curso dessa investigação surgirem conexões com a eleição federal, aí sim nós podemos trazer. Então, eu acho que isso é muito importante, é um aspecto jurídico relevante para fins de validade dos nossos trabalhos e tem a ver com o objeto. Tem a ver, na verdade, é determinante para o objeto. E quanto à sugestão do deputado Paulo, o que eu não compreendi, né, e aí, respeitosamente, quando eu reclamei do início do texto, ele disse que isso tinha sido aprovado quando da instalação, né, quando da aprovação da comissão, da CPI, lá atrás. Agora ele quer alterar o texto que foi aprovado? Né? Eu acho assim, a gente está debatendo a forma de trabalho, não é? Como é que serão as reuniões, Vossa Excelência traça ali um plano muito inteligente, né? Oitivas, juntadas de documentos. O que eu não compreendo é o seguinte, o texto original vale quando a objeção é minha,
Quando a objeção é dele, não vale?